E qual é o conceito de receita pública? Já que nós vimos essa distinção entre orçamento público e privado, agora vamos entrar nas receitas públicas. Receita pública é a soma total em dinheiro arrecadado, que passa pela gerência do Tesouro Nacional, que é acoplada ao patrimônio público, que pode ser proveniente de investimentos públicos, das despesas e investimentos públicos. Porque quando se gasta para aplicar no patrimônio público, gera-se receita também com isso. E de onde provém a receita do Estado? Dos tributos. Os tributos são a principal fonte de arrecadação das receitas do Estado. Mas existem outras? Sim. Os leilões, por exemplo. Então, não apenas os tributos, impostos, taxas e contribuição de melhoria, mas os leilões. Quando o governo, já que ele acoplou receitas, ele executou despesas e trouxe enriquecimento para o patrimônio público, adquiriu, por exemplo, um prédio. Ele gastou por aquele prédio. Porém, aquele prédio ele foi inserido dentro do patrimônio público. E se ele quiser se desfazer dele, ele precisa primeiro fazer um leilão para poder vender aquilo que é público, atendendo, sim, logicamente, a legislação em vigor. Não é tudo que pode ser vendido dentro do que está no patrimônio público. E o que pode ser vendido tem que obedecer estritamente à lei vigente. Tudo bem? Mas é também uma forma do Estado arrecadar recursos. Então, não só com tributos, mas com os leilões também. Mas o que são os tributos? Eu já venho falando, né? Mas vamos especificar. Os tributos são os impostos, as taxas e as contribuições de melhorias. Ok? Lá na frente eu vou explicar melhor o que é imposto, taxa e contribuição de melhoria. Mas agora, a princípio, vamos focar aqui na receita pública, que provém disso. Então, vamos classificar as receitas públicas da seguinte forma. As receitas públicas, elas são classificadas em três perspectivas. A primeira é a receita pública numa perspectiva coercitiva, que ela é receita originária e derivada. Numa perspectiva econômica, que ela pode ser receita corrente de capital. E numa perspectiva de competência, que pode advir do âmbito federal, estadual, distrital e municipal. Por exemplo, numa perspectiva coercitiva, a receita pública ela é classificada em originária, do ponto de vista da exploração do patrimônio público. Já já eu vou dar um exemplo. A derivada ela é imposta a partir do poder soberano do Estado. Quando eu utilizo o transporte público para gerar receita pública para os cofres públicos, eu estou explorando um patrimônio público, ou seja, estou utilizando aquela frota de ônibus para gerar receitas para o Estado, através do transporte público. A isso eu dou o nome de receita originária. Mas quando eu imponho, pelo poder coercitivo do Estado, que o indivíduo ele tem que pagar o imposto sobre a renda dele, numa perspectiva coercitiva, é uma receita derivada. Já na perspectiva econômica, tem-se que nós podemos dividir em receita corrente e receita de capital. As receitas correntes são aquelas receitas públicas que se esgotam dentro de um período anual. Ou seja, de um ano corrente, as despesas são aquelas utilizadas ali e elas se esgotam em um ano. Já as de capital são aquelas receitas públicas que alteram o patrimônio duradouro do Estado. Vou dar exemplos. Receita corrente, imposto, taxa de contribuição, melhorias, aluguéis. Já as de capital, recebimento de empréstimo, venda de imóvel público. Quando eu vendo um imóvel público, por exemplo, eu estou alterando o patrimônio duradouro do Estado. Mas observe que, a longo prazo, o patrimônio do Estado está sendo alterado. Mas nas receitas correntes, através de impostos, taxa de contribuição, melhoria, eu estou recebendo aquelas receitas e elas se esgotam num período anual. Então, os impostos, taxas, contribuições, melhorias e aluguéis, é diferente de uma receita de capital que é proveniente de venda de imóvel público, por exemplo, onde aquela receita vai ser integrada dentro do orçamento público naquela vez, quando vendeu aquele imóvel público, por exemplo. Já os impostos, taxas, eles são constantemente integrados
as receitas correntes. Já no âmbito da competência, temos o âmbito federal, onde são cobrados os impostos, como, por exemplo, o Imposto sobre Produto Industrializado, o Imposto sobre Operações Financeiras. Já no estadual, são cobrados o ICMS, o IPVA, no municipal, o IPTU, o ISS. Então, cada âmbito do governo, cada esfera governamental, temos um conjunto de impostos cobrados especificamente. Então, é daí também que provém as receitas do Estado.